Nós estamos aqui estudando essa carta do apóstolo Paulo ao povo de Corinto, essa igreja. Se nós observarmos aqui, a província romana da Acaia era ali que abrangia a maior parte da antiga Grécia do sul da Macedônia, como um centro comercial e muito rico. Paulo escolhe essa cidade porque era um lugar propício para o evangelho de Cristo ser propagado. Ali era um local que tinha muitas pessoas que vinham de vários lugares, então ali ele passa aproximadamente 1 ano e 8 meses, 18 meses, quase 2 anos, vamos dizer assim, pregando o evangelho nessa cidade. E ali você vai ver que aquele povo ali era muito imorais. Naquela época, quando alguém falava de Corinto, as pessoas já sabiam que era imoralidade. Quando alguém dizia assim, eu quero te corintianizar, a pessoa já dizia, não, eu não quero saber, que essa cidade é imoral, tá? Então o que acontece assim, Paulo ali ele vai ver o problema daquela igreja, sendo que ali encontrava um templo, tinha vários templos, né? Mas tinha o templo principal da deusa Afrodite, que era a deusa do amor. Então ela tinha 3.000 sacerdotisas, elas desciam para o porto ali para se prostituir. E você vai ver em alguns capítulos e versículos dessa carta que nós vamos observar porque que Paulo diz que mulher não pode pregar, né? Não pode ensinar, não pode falar, tem que ficar em silêncio. Nós vamos entender por que Paulo falou isso. Então essa cultura do povo de Corinto era imoral, literalmente. Mas ali era um lugar propício porque é onde o evangelho poderia ir para outros lugares, que era um lugar que muitas pessoas entravam e saíam, um lugar muito rico naquela época que Paulo se encontrava ali, porque era uma província romana de Acaia. Se nós observarmos, fazia parte da antiga Grécia ao sul da Macedônia. Então essa igreja que eles criam ali em Corinto, ele ficou muito maravilhado. Você vai ver também ali alguns capítulos e versículos, nós vamos observar ela bem detalhadamente. Ele vai mostrar que ela tinha todos os dons, era a igreja de Deus, mas tinha problema. A primeira epístola que Paulo escreve aos Coríntios deixa bem claro que os membros da igreja não eram unidos, ok, amados? Em que algumas práticas e crenças pagãs conservava e influenciava a sua observância dos princípios do Evangelho. As ordenâncias, se nós observarmos em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11, capítulo 6, versículo 1 ao 8, se nós observarmos capítulo 10, versículo 20 ao 22, capítulo 11, versículo 18 ao 22, Paulo escreveu aos membros da igreja em Corinto para ajudá-lo com as suas dúvidas e seus problemas e fortalecer-os convenços que tinha, tá? Dificuldade para abandonar suas antigas crenças e práticas. Por quê? Aquele povo convivia num mundo pagão, um mundo que daquela época, dentro dessa cidade era muito pagã, então eles tinham muito problema. Eles se converteram, mas trouxeram essa prática para dentro do cristianismo. E Paulo vai resolver o problema dessa igreja. Quais são algumas características marcantes desse livro? Se nós observarmos no Novo Testamento, contém mais conselho e ensinamento de Paulo aos membros da igreja em Corinto do que qualquer outro ramo. Na verdade, as duas epístolas de Paulo aos Coríntios formam um quarto de todos os escritos existentes de Paulo. Em 1 Coríntios, aprendemos que Paulo explicou que Jesus Cristo cumpriu a lei de Moisés. Paulo enfatizou a importância da observância dos mandamentos de Deus. E se nós observarmos em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 19, debaixo da lei de Cristo, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 21, para receber a bênção de salvação por meio do Evangelho. Essa epístola, amado, que Paulo escreve, o propósito dessa epístola, você pode observar, era instruir e restaurar a igreja nas suas áreas de fraqueza e corrigir na prática errônea. Como? Essa igreja tinha muito problema. Mas tinha muita prática errônea dentro dessa igreja. Divisões. Essa igreja ela tinha muitas divisões no meio dela. Nós vamos observar no capítulo 1, versículo 10, capítulo 4, versículo 21, literalmente esses problemas de divisão. Nós vamos ver isso quando nós estiver vendo
a carta capítulo por versículo e os problemas que ela tinha. Vamos colocar aqui 4 grandes problemas para nós estudarmos a carta de 1 a Coríntios. Tinha 4 grandes problemas, tinha vários, mas a gente vai destacar esses 4 grandes problemas e alguns pormenores também. Do capítulo 1, nós vamos ver as divisões, tá? Capítulo 1, versículo 10 ao capítulo 4, versículo 21. Imoralidade sexual, no capítulo 5, capítulo 6, versículo 12 ao 20. Também o listígio nos tribunais pagãos. Nós vamos observar do capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8, o abuso da ceia do Senhor, do capítulo 11, versículo 17 ao 34. Paulo vai escrever corrigindo as doutrinas falsas a respeito da ressurreição, no capítulo 15, as instruções a respeito da oferta a favor dos crentes empobrecidos em Jerusalém. Tudo isso, esse é o propósito da carta que Paulo escreve ao povo de Corinto. Quando Paulo escreve essa carta, nós vamos observar essa carta gira em torno dos problemas prática cristã na igreja. Portanto, relaciona-se com a santificação progressiva, como um contínuo aperfeiçoamento da santidade e do caráter. Amados, essa carta ela tem tudo a ver com a vida que hoje nós vivemos dentro das igrejas. Quando eu digo nós vivemos, a igreja em si, não estou falando denominação, a igreja de Cristo. A igreja de Cristo tem vários problemas. Essa carta é um espelho do tempo de hoje. No tempo que Paulo, há quase 2000 anos atrás ali, quando Paulo escreve essa carta, aquele povo tinha grandes problemas e hoje está igualzinho, aumentou até mais os problemas dentro da igreja de Cristo. Mas se nós observarmos o propósito dessa carta, é instruir e restaurar a igreja nas suas áreas de fraquezas. Se nós observarmos corrigindo a prática errônea de cada uma dos erros que eles cometiam. Se nós observarmos, ela tem uma divisão, essa carta. Nós vamos observar ela por divisão também. Do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, nós temos a introdução de Paulo. A divisão na igreja, né, que nós observamos aqui no capítulo 1, versículo 10 ao 17. Desordem moral e ética na vida da igreja, capítulo 5 e 6. Instruções sobre o casamento, capítulo 7. Instrução sobre a prática questionáveis, capítulo 8 e capítulo 11. Instrução sobre a adoração pública, capítulo 11 até o capítulo 14. Instruções sobre a ressurreição, que nós observamos, capítulo 15. E nós vamos ter a conclusão e prática das pessoas, tá? Questões e prática de pessoas, no capítulo 16. Essa carta ela é tão interessante, amados, que nós precisamos analisar ela com os óculos também do passado e também observando como aqui o tempo de hoje. E eu te convido a estudar comigo essa carta bem pausadamente. Na próxima aula vamos estudar mais sobre ela.